Olá, estamos de volta para agora continuar nosso curso, né, de uma introdução às derivadas. Na última aula nós vimos a definição e calculamos alguns exemplos de derivada. Agora nós queremos fazer o que a gente chama de uma interpretação das derivadas. Tá certo? E a primeira interpretação é a chamada interpretação geométrica. O que significa, do ponto de vista geométrico, o cálculo das derivadas? Lembre-se, repetindo aqui, a derivada de uma função que é representada por um f' ou df dx, duas formas distintas de a gente representar a derivada, nada mais é do que o limite da razão incremental, né? De f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando ΔX vai a zero. Essa é a definição de derivada que nós estamos usando, tá certo? Essa é a definição de derivada que nós estamos usando e que você tem que guardar direitinho aí no seu caderno. Agora, para fazer a interpretação geométrica, eu vou desenhar aqui o que é a função. Então, eu vou chegar aqui e vou desenhar aqui o que nós estamos fazendo de fato com essas funções, né? Nós pegamos uma função, tomamos aqui um ponto x, tomamos aqui um ponto x mais ΔX, tomamos a função no ponto x, tomamos a função no ponto x mais ΔX, né, e fizemos assim. Primeiro nós olhamos o quanto a função variou. Não, desculpa. Primeiro eu vario a abscissa. Variei isso aqui de ΔX, não é isso? Isso é ΔX. Aqui é o quanto variou a função. Então, essa grandeza aqui, f de x mais ΔX menos f de x, é essa quantidade que vai daqui a aqui. E essa quantidade que vai daqui a aqui é o ΔX. Quando eu faço a razão entre elas, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, quando eu faço a razão entre elas, eu estou traçando aqui uma reta, não é? Quando eu calculo f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, esquece o limite ainda um pouquinho. Quando eu divido essa grandeza por essa, eu estou calculando a tangente desse ângulo. Porque aqui forma um triângulo retângulo, não é isso? Aqui, né? Esse triângulo eu estou falando. Eu tracei a reta que passa pelos dois pontos. Então, essa reta mais essas grandezas formam um triângulo. E eu sei que a tangente desse ângulo alfa é exatamente o f de x mais ΔX menos o f de x dividido pelo meu ΔX. Não é? Isso é o que eu estou fazendo quando eu calculo a razão incremental. Quando eu faço esse ponto se aproximar do outro, que significa fazer o limite de ΔX indo a zero, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse ângulo, então vamos fazer aqui. Então nós sabemos que a razão incremental nada mais é do que a tangente do ângulo que a reta que passa pelos dois pontos da minha curva faz com o eixo horizontal, com o eixo das abscissas. Tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa curva, vou fazer essa curva de novo, certo? Então vou fazer de novo essa curva. E aqui eu tenho o ponto fx, aqui eu tenho f de x mais ΔX, aqui está tudo certinho como era antes. Só que agora eu vou pegar essa reta que passa pelos dois pontos, vamos ver o que acontece com ela. Aqui eu tenho a reta que passa pelos dois pontos. Mas à medida que o ΔX diminui, esse ponto vai ficando aqui, né? Então essa seria a reta que passa agora por esses dois pontos. Se eu diminuir mais ainda, chega aqui, ó, essa é a reta que passa pelos dois pontos. Então eu vou fazer no limite, onde ΔX vai a zero, eu tenho essa reta aqui. Então, era essa reta aqui inicialmente, depois eu diminuí um pouco o ΔX, passou a ser essa reta, e no limite de ΔX igual a zero, passa a ser essa reta. No limite de ΔX igual a zero, nesse ponto, a reta que eu estou lidando é exatamente a reta tangente à curva. Tá certo? Não é? Então, quando eu faço o limite do ΔX indo a zero,
A tangente dessa curva passa a ser a tangente da reta que passa tangente à curva. Então, deixa eu só desenhar de novo isso. E nesse ponto aqui, a derivada é exatamente a tangente do ângulo que há. Eu venho aqui, passo uma reta tangente a esse ponto, raspando esse ponto só nele, né? E a tangente que o ângulo, né, que essa reta determina com a abscissa é exatamente a derivada da função naquele ponto. Essa é a interpretação geométrica que nós chamamos da derivada. Então, geometricamente falando, o que é a derivada? A derivada é a tangente, a inclinação, né? Porque a tangente do ângulo é a inclinação da reta. Então, ela é a inclinação da reta tangente em cada ponto. Inclinação da reta tangente a cada ponto da função. Essa é a interpretação geométrica da derivada. Então, se eu tenho um problema onde eu tenho que calcular a inclinação da reta em cada ponto de uma curva, o que eu uso? Derivada. A derivada já me dá isso. Ela já é isso. Então, quando eu calculei a derivada lá de x² no ponto 0 deu 0, é por quê? Porque ali a reta é paralela. Ela faz um ângulo 0 com a abscissa. Quando eu calculei no ponto 1 e achei 2, significa que a inclinação da reta naquele ponto é 2 e assim por diante. Tá certo? Então essa é a interpretação geométrica que a gente pode dar para as derivadas. Bom, a interpretação geométrica não é a única interpretação que a gente dá para as derivadas, né? Existe também a chamada interpretação cinemática. Em especial para a mecânica do curso que vocês aprendem, a interpretação cinemática é especialmente importante. E qual que é a interpretação cinemática? Bom, é fácil. Imagine que eu tenho aqui, na verdade, a trajetória de um corpo. Ele estava em T ele estava aqui, em T mais ΔT ele está aqui. Agora eu vou lidar com o tempo. Então isso aqui é o espaço percorrido por um objeto. Em T ele estava aqui, em T mais ΔT ele estava aqui. Então se eu calcular a derivada do espaço, que é uma função de T, né? Eu representei aqui, mas ela em cada instante de tempo ela vale um valor. Então a derivada desse espaço com relação a isso é o S em T mais ΔT menos o S em T dividido por ΔT no limite, né? O limite para ΔT indo a 0. Isso é ds dt. Então, quando esse ponto começar a chegar bem próximozinho desse, a variação do espaço com o tempo é o que nós chamamos de velocidade. Então, isso aqui é v de t. Então, a interpretação cinemática da derivada é que ela representa a taxa de variação da grandeza física. Como aqui nós pegamos o espaço, significa que a derivada vai representar a velocidade em cada instante da sua trajetória. Essa é a interpretação cinemática da derivada. Bom, muito bem. Nós normalmente gostamos de trabalhar com coisas um pouco mais complicadas, então é bom a gente saber algumas propriedades da álgebra das derivadas, né? Então nós queremos saber um pouco mais das propriedades, ou eu vou chamar aqui, eu vou batizar de álgebra com as derivadas. E as propriedades das derivadas correspondem, né, às mesmas propriedades do limite, porque a derivada sendo um limite, as propriedades da derivada vão ser as propriedades do limite. Lembra que o limite da soma de duas funções era a soma dos limites. Portanto, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Então, nós já podemos começar com isso. Então, as propriedades do limite é praticamente as propriedades das derivadas. Então, se a função for uma constante,
a derivada é zero. Tá certo? Porque a função não varia. Uma outra propriedade é se a função é linear, quando eu tomar a derivada, eu vou obter exatamente, agora eu vou lembrar da equação da interpretação geométrica, ela é a inclinação da reta. Isso aqui já é uma reta, então a derivada é exatamente o coeficiente, aqui o coeficiente angular, né, da reta. E lembra que nós fizemos, ó, olha lá, nós fizemos x², a derivada dava 2x. Nós fizemos x ao cubo, a derivada dava 3x². E eu poderia mostrar para vocês uma coisa muito importante, que eu quero que vocês guardem, que a derivada de uma função x elevado a n, a derivada dessa função é feita da seguinte maneira. Cai o n e fica x elevado a n menos 1. Essa é a derivada. Isso aqui é o que a gente chama de uma derivada de uma potência. É bom a gente guardar isso aqui, né? E eu já dei os exemplos anteriormente, calculando pela definição de limite, estou generalizando para vocês, porque com isso fica fácil. Sabendo isso, que é uma coisa muito... É só lembrar assim, ó. Cai o n e subtrai 1. Eu tenho a derivada. Certo? Bom, essas são algumas propriedades das derivadas. Essa aqui, sem dúvida, é uma das mais importantes, né? Eu comecei calculando exemplo para vocês, mas ela se aplica a qualquer função. Imagine que eu tenho um f de x igual a x elevado à quinta. Quanto vale a derivada de f de x com relação a x? Vale 5x elevado a 4. Fácil, não é? Se eu fosse fazer por limite, obviamente eu tinha que fazer a potência 5 de x mais ΔX, que dá um trabalho enorme, mas sairia isso sem problema. Você pode fazer por definição, só que demora muito tempo. Sabendo algumas propriedades, sabendo alguns detalhes da álgebra das derivadas, fica mais fácil da gente calcular determinadas propriedades. Bom, nós paramos aqui na propriedade 3, mas tem uma propriedade 4 que diz o seguinte, ó. Se a função f é uma função u mais uma função v, então a derivada da função f é a derivada da função u mais a derivada da função v. A derivada da soma é a soma das derivadas. Essa é uma propriedade importante e com ela eu calculo coisas, por exemplo, se a função x agora for uma soma de potências, como por exemplo x² mais 3x ao cubo. Como que eu calculo isso? Eu posso imaginar como soma de duas funções. A derivada dessa eu já fiz. Quanto vale? Vale 2x. E a derivada dessa, quanto vale? Bom, tem o 3 aqui multiplicando, mas eu posso lembrar da propriedade do limite, que uma constante vezes uma função, o limite disso é a constante vezes o limite da função. Então, vale para a derivada. É 3 vezes a derivada de x ao cubo, que é 3 vezes x². Portanto, a derivada dessa função vale exatamente 2x mais 9x². Usando essa propriedade, porque isso aqui é uma soma, eu apliquei a derivada, as regras de derivada para cada um. Tá certo? Então aqui eu tenho como é essa função, variação da função f. E aí eu poderia fazer outros exemplos muito mais complicados sobre isso. Tá certo? Poderia fazer alguns exemplos com essas propriedades importantes das derivadas. Vou fazer mais um exemplo, que eu acho que sempre é importante a gente fazer alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo, que é uma função 4x à quinta mais 8x ao cubo mais 4x menos 2. Essa é uma função complicada, com vários termos. Como é a derivada? Bom, aqui, obviamente que eu posso imaginar isso aqui como uma soma mais isso. Aí eu faço disso e depois eu vejo a soma dos dois. Ou seja, se vale para 2, vale para 3 a soma. Não é? Se eu tivesse 3 funções aqui, valeria igual. Então, basta eu fazer a derivada de cada uma e a derivada total vai ser exatamente
a soma de todas as derivadas. Primeiro, qual é a derivada de 4x à quinta? É a constante vezes a derivada de x à quinta, que como eu falei para vocês, aqui é aquele caso onde n é 5, então vale 5 vezes x e subtrai 1 do expoente, então fica 4. Mais 8 vezes a derivada de x ao cubo, é 3 vezes x, subtrai 1 do 3 ao quadrado, mais 4 vezes a derivada de x é 1, menos a derivada de uma constante, que é 0, então menos 0, que vai desaparecer. Então a derivada vai dar 20 x à quarta mais 24x quadrado mais 4. Essa é a derivada dessa função. Se ela representar um fenômeno físico qualquer, não sei qual, ou biológico, ou qualquer coisa, essa é a forma que aquela grandeza que eu estou representando varia como função de x. Lembre-se que a derivada é uma função que indica como quantifica a variação das funções matemáticas em cada ponto. Muito bem. Vimos aqui a propriedade 4, agora eu vou passar a propriedade 5, e a propriedade 5 é o produto de funções. Imagine que a função f é um produto de função. Eu poderia demonstrar para vocês que nesse caso a função f' é igual à derivada do u vezes v mais u vezes a derivada do v. Mas isso é importante na álgebra das derivadas. É uma regra, né? Importante. Você vai ver que se eu souber algumas regrinhas, eu faço qualquer derivada que seja necessário por aí. Então, um exemplo disso é a função que nós calculamos. Então, vamos pegar um f igual a x ao quadrado vezes x ao cubo. Claro que isso aqui é x à quinta, né? Seria fácil. Mas vamos fazer essa derivada aplicando essa propriedade. Então, a derivada de f com relação a x é igual a, primeiro, a derivada do primeiro, que é 2x, vezes o segundo, x ao cubo, mais o primeiro, x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é 3x quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2x à quarta mais 3x à quarta. É isso? Que é igual a 5x à quarta, que é a derivada. Se isso aqui fosse x à quinta, a derivada cai o 5, subtrai 1. Dá exatamente isso. Então eu sei como é a derivada, sei calcular a derivada. Às vezes isso aqui é muito importante para você, essa propriedade é muito importante quando você vai fazer um exemplo. Quer ver? Olha que exemplo que eu vou fazer. Seria difícil de fazer pela definição do limite. X vezes seno de x. Tá certo? Qual que é a derivada dessa função? Usando essa propriedade, isso vai ser a derivada do primeiro, a derivada de x dá 1, né? Porque como x elevado a 1 cai, fica x elevado a 0, dá 1. Então fica 1 vezes seno de x, mais x vezes a derivada do seno. E a derivada do seno nós aprendemos que é o cosseno de x. Então a derivada disso aqui é igual a seno de x mais x cosseno de x. Essa é a derivada dessa função, usando essa propriedade, onde eu chamei a função u de x e a função v de seno de x, de tal maneira que primeiro eu fiz a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Muito bem, então nós vimos aí alguns exemplos de derivadas, algumas propriedades da álgebra das derivadas, mas isso não é tudo. As derivadas certamente têm uma infinidade de aplicações, né, que nós temos que aprender. E uma dessas propriedades importantes é como ela mede, ela quantifica a variação das funções que eu estou lidando. Ela é importante para saber em que ponto as coisas são máximas ou mínimas, não é? Então, as derivadas servem para que a gente calcule os extremos que a gente chama das funções. Certo? Então, eu vou falar agora um pouquinho das aplicações
das derivadas. Então, dado uma função, eu calculo a derivada. Eu vou mostrar para vocês como que a gente usa essas derivadas para algumas propriedades. Então, imagine que eu tenho uma função f de x. E essa função tem o seguinte comportamento. Ela faz assim e assim. Tá certo? Vamos lá agora lembrar o que é a derivada. Tá certo? A derivada dessa função, ela é o quanto ela varia em cada ponto. Quando chegar no topo aqui, esse aqui é o que nós chamamos de um ponto de máximo, né? Da função. É onde ela atinge o valor máximo. Então, esse é um ponto de máximo. O que acontece no ponto de máximo? Ela deixa de ser crescente e vai passar a ser decrescente. Como a derivada positiva representa a função que é crescente, a derivada negativa representa a função que é decrescente, quando chegar no ponto de máximo, nós temos um ponto onde a derivada não pode ser nem positiva ou negativa, ela será zero. Então, no ponto de máximo, a derivada da função está no seu máximo. Quando a derivada é zero, a função está, nesse caso aqui, né, está num extremo que a gente chama. E qual que é a interpretação disso? Bom, no ponto, se eu traçar a reta tangente aqui, ó, ela é exatamente paralela à abscissa. Portanto, o ângulo, a tangente do ângulo da inclinação dessa reta, né, o coeficiente angular dessa reta é zero. Por isso que a derivada dá zero. Então, agora, isso poderia também acontecer se a função fizesse o seguinte, se a função fizesse assim. Se a função fizer isso, o que acontece? Aqui a derivada é negativa porque ela é decrescente. A partir desse ponto, ela começa a crescer. Então, esse é um ponto de derivada zero e é um ponto de mínimo. Né? E se você lembrar, a reta tangente à curva nesse ponto também é paralela à abscissa e também tem uma tangente zero ou tem um coeficiente angular zero, portanto a derivada é igual a zero. Então a derivada é igual a zero em duas situações, quando a função é máxima ou quando a função é mínima. Portanto, a gente costuma dizer que para determinar um extremo da função, seja máximo ou seja mínimo, basta olhar os pontos onde a derivada é zero. Então a gente vai escrever aqui agora, né, que dado uma função, o ponto onde a derivada é zero é extremo. Às vezes é um extremo local, né? Isso depende, se a função tem um vai e vem, né? Imagine uma função que é diferente dessa que eu mostrei. É uma função que faz assim. Então isso aqui é o que nós chamamos de um máximo local, é um extremo, mas não é o extremo absoluto. E esse também é outro onde a derivada vai dar zero, mas não é o mínimo, né? Que aqui tem lugar de valor menor. Tá certo? Então a derivada serve muito para a gente determinar os extremos da função, né? Onde ela é máxima, onde ela é mínima e assim por diante. E isso, obviamente, tem aplicações das mais diversas, porque normalmente quando nós temos qualquer coisa que varia, é sempre importante saber aonde ela atinge os seus valores máximos e mínimos, né? Então, eu vou fazer um exemplo de cálculo de ponto de máximos e mínimos, e eu vou dizer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma curva aqui, ó, x² menos 2x mais 5. É uma função. Se eu desenhar essa função, obviamente eu vou saber onde é o ponto de máximo ou mínimo dela. Mas vamos determinar onde é. Então eu vou tomar a derivada dessa função. Isso aqui é a função f. Quem que é a derivada da função f com relação a x? Que é uma soma de termos, né? Claro, subtrair é somar com o sinal contrário. Quanto que é a derivada disso aqui? É 4, que é a constante, vezes a derivada de x², cai o 2x, menos 2 vezes a derivada de x é 1, e a derivada de uma constante é 0. Então isso aqui é isso aqui. A derivada dessa função é 8x menos 2. E eu agora vou falar aonde isso é zero. Eu vou impor aonde é zero. E ele é zero em x, resolver essa equação, né? Fica 8x igual a 2, x igual a
2 sobre 8, que é igual a 1/4. No ponto x igual a 1/4, eu tenho um extremo, positivo ou negativo. Então, essa função aqui, ela, na verdade, quando x igual a 1/4, que seria 1/2, aqui seria 1, é 1/2, aqui seria 3/4, né? E nesse ponto 1/4 é onde a função. Então, como eu sei como essa função vai ser, ela vai ser algo assim, de tal maneira que nesse ponto aqui, ela tem um ponto de mínimo. Então, esse ponto aqui seria um ponto onde ela é extremo mínimo. Então, esse é um ponto de mínimo dessa função. Ela não chegará abaixo desse valor. Certo? Muito bem. É assim que a gente determina os extremos da função. E essa é uma aplicação importante das derivadas, né? A derivada se presta muito a gente determinar qual é o extremo da função. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para você poder ver, né? Vou pegar um outro exemplo. Todo mundo já tomou sorvete aqui em copinho de um cone, né? Então eu vou pegar o que eu chamo de um cone de revolução de geratriz L. O que é isso? É o seguinte, quando a gente fala que a geratriz é L, significa que eu fui lá, peguei uma cordinha, então eu vou pegar um ponto aqui, de comprimento L, botei para rodar, essa cordinha rodou e, portanto, o seu contorno determina um cone, que no meu desenho está mal desenhado, portanto, eu vou desenhar de novo. Mas é assim, né? Aqui pontilhado. Isso determina um cone cuja geratriz é L. Esse cone tem uma altura H, a base tem um raio R, e o cone tem um volume. O volume do cone, a definição do volume do cone é 1/3 de π, raio ao quadrado vezes a altura. Esse é o cone. Então, sabendo a altura e o raio, eu posso determinar o volume do cone. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o ângulo aqui? Θ. Vou chamar esse ângulo de θ. Qual é o ângulo que a geratriz faz com a vertical para que o volume seja máximo? Deixa eu explicar isso então. Tá vendo o cone aqui? Ele tem um certo ângulo aqui em cima. Quando esse ângulo começa a crescer muito, o volume vai diminuindo. Quando o ângulo começa a diminuir muito, o volume também vai diminuindo. Se eu plotasse o volume desse cone como função do ângulo θ, eu teria uma curva que certamente passa por um valor máximo, para um certo θ mágico. Em outras palavras, se eu tiver que fazer um cone para caber mais sorvete, como que eu vou fazer? Qual é o ângulo que eu vou escolher? Já mostrei para vocês, se esse ângulo cresce muito, vira zero, né? Isso aqui vai achatando, 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 não cabe nada. Fica um prato. Quase. Se ele é muito pequenininho, vai indo também, o volume vai diminuindo. Existe um volume ótimo. E eu quero determinar qual é esse volume ótimo. Como que eu faço? Bom, o volume não é uma grandeza expressa em termos de certas variáveis? A derivada dele no ponto onde vai ser zero deve determinar qual é esse ângulo. Estão me entendendo? Como que eu faço isso? Bom, eu tenho o volume expresso em termos do raio da base e da altura. Dá para expressar isso em termos dos ângulos? Tá.
Então eu vou fazer isso. Vou expressar em termos dos ângulos. Vamos mudar de cor. E eu vou expressar o volume em termos do ângulo θ. Para isso eu tenho que usar aqui o fato de que R é igual a L seno θ. Se eu pegar a geratriz e multiplicar pelo seno do ângulo, porque aqui é um triângulo retângulo, né? Então, se eu multiplicar a hipotenusa pelo seno do ângulo, eu tenho o cateto oposto, que é o R. Então, R é igual a L seno θ. E H? H é L cosseno θ. Né? L cosseno θ dá o cateto adjacente, que é esse aqui. Então, o volume como função de θ, ele é igual a π sobre 3 vezes L ao quadrado seno ao quadrado de θ vezes L vezes cosseno de θ. Certo? Ou seja, o volume desse cone como função do ângulo θ é π sobre 3 L ao cubo seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Agora eu expressei o volume como função de θ. E a pergunta é, para que θ o volume do cone é máximo? Tá certo? Então agora eu vou pegar e vou falar, bom, vamos ver se o volume, a derivada do volume com relação a essa coordenada θ, quanto vale? Isso aqui é o produto de duas funções. Nós aprendemos qual é a derivada de cada um e aprendemos a propriedade do produto. Aqui tem uma constante que é π sobre 3L ao cubo, deixa ela de fora. Vamos fazer a derivada desse cara. Então agora eu tenho que fazer a derivada com relação ao ângulo θ de seno ao quadrado de θ cosseno de θ. Eu vou pôr mais uma propriedade, eu vou pôr aqui embaixo, hein? Presta atenção que eu vou pôr, depois vou apagar. Se eu tiver um f de x que é igual a um u de x elevado a um n qualquer, a derivada de f de x é igual a n vezes u de x a n menos 1 vezes u'. Então eu trato isso aqui como se fosse uma potência e depois derivo u'. Então essa é uma propriedade que também a gente pode demonstrar. E como que eu demonstro ela? U elevado a n é como se fosse n produtos, né? Um produto e tendo n termos de u. Aí eu uso aquela propriedade do produto e tenho isso. Ah, está muito difícil, professor. Não tem problema, gente. Nós queremos calcular a derivada disso aqui, né? Isso aqui é seno vezes seno. Isso aqui é cosseno. Então isso aqui é a derivada de um produto. Eu aprendi que isso é π sobre 3L ao cubo vezes a derivada do seno ao quadrado vezes a outra função mais o seno ao quadrado vezes a derivada da outra função. Isso aqui eu estou pondo aqui já a função, né? Na minha notação de derivada. Quanto vale essa derivada? Essa aqui é como se fosse a derivada de seno vezes seno. Se eu aplicar aqui a propriedade da derivada do produto, agora eu vou vir aqui para cima, né? Estou aqui com a derivada, então vou vir aqui para cima. Então a derivada do volume com relação a θ é igual a esse termo todo aqui, que é uma constante, vezes a derivada de seno ao quadrado, basta você aplicar a regrinha para a derivada de seno vezes seno. Então é a derivada do seno vezes o seno, mais a derivada do seno vezes o seno, que é 2 vezes a derivada do seno, não é verdade? Então isso fica 2 vezes a derivada do seno, que é cosseno de θ. Vezes seno de θ, desculpa, né? Vezes seno de θ, porque é seno vezes, então fica seno vezes a derivada do seno, que é o cosseno, mais o contrário. Então dá isso aí. Vezes o cosseno de θ, porque ele não escapou, ele está aqui, mais seno ao quadrado de θ, que continua aí, vezes a derivada do cosseno, que nós aprendemos que é menos o seno. Então tá aí. Portanto, essa derivada é igual a π sobre 3 vezes L ao cubo, vezes
2 cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ vezes seno de θ. Eu botei seno de θ em evidência. Agora eu quero que isso aqui seja igual a zero, para saber que ângulo isso aí é extremo. Isso aqui é uma constante, não pode ser zero. Isso aqui também não pode ser zero, porque seno de zero aqui é zero. Mas esse ângulo não pode ser zero, senão eu não vou ter cone. Então quem que tem que ser zero? Esse cara aqui. Então o extremo do volume do cone deve estar em 2 cosseno de θ ao quadrado menos seno ao quadrado de θ igual a zero. Ou seja, 2 cosseno igual a seno. Não é isso? 2 cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado. Portanto, eu tenho que seno de θ ao quadrado igual a 2 vezes cosseno de θ ao quadrado. Se eu passar o cosseno dividindo, eu vou ter que seno de θ sobre cosseno de θ ao quadrado igual a 2. Mas quem que é seno sobre cosseno, que você aprendeu lá na trigonometria, é a tangente. Portanto, isso aqui significa que a tangente de θ ao quadrado igual a 2, ou tirando a raiz quadrada, que a tangente de θ é raiz de 2. E a tangente cujo ângulo é raiz de 2 é um ângulo θ, que é aproximadamente 57 graus. Então, quando o cone tem 57 graus, você atingiu o seu volume máximo. A partir daí, o volume diminui novamente. Então, se você for na sorveteria e quiser o máximo, se eles vendem por cone, não por peso, então você fala assim, eu quero um sorvete de cone, mas eu quero o ângulo que a geratriz do cone faz com a vertical de 57 graus. Se você fizer isso, você vai ganhar o maior volume possível de sorvete. Tá certo? Claro que isso aqui você vai ter que justificar para o vendedor de sorvete que você fez o nosso curso e aprendeu que, através das derivadas, é possível determinar qual é o máximo do volume de um cone. Muito bem. Esse é um exemplo. Ficou um pouco mais assim complicado, porque eu tive que trabalhar com vários senos, mas eu queria que vocês sentissem que tem uma situação difícil, que se eu não tivesse derivada aqui, ia ser difícil determinar qual é o ângulo que gera o maior volume de um cone. Muito bem. Agora eu vou fazer mais um exemplo final, sobre aplicações das derivadas. Então, o exemplo que eu vou fazer é um exemplo que vai ser um exemplo de cinemática. E esse exemplo diz o seguinte: a posição de um corpo num movimento unidimensional é dado por x de t igual a 4t quadrado menos 12t mais 1. Alguém foi lá e determinou que a posição de um corpo no movimento 1D é dado por isso. A pergunta que eu faço é: quem é a velocidade do corpo em cada ponto? A velocidade do ponto é, sim, a derivada da sua função posição. Então, se eu tomar a derivada disso aqui, eu vou saber quem é a velocidade. Então, eu vou tomar a derivada disso aqui. Então, a derivada de x com relação ao tempo, porque agora aqui a gente inverte a função aqui, x é a função posição. Então, isso é igual a, tem 3 termos, a derivada do primeiro termo é 4 vezes a derivada de t quadrado, que eu já falei, cai o 2 e subtrai 1. Então, fica t elevado a 1, que é t. Menos 12 vezes a derivada de t elevado a 1, que é t elevado a 0, que é 1. Mais a derivada de uma constante, que é 0. Portanto, a derivada é 8t menos 12. E essa é a velocidade do corpo em cada instante. Então, veja, eu tenho a função posição, eu tenho exatamente a velocidade do corpo em cada instante. Agora eu posso ir além. Eu posso falar, bom, qual que é a aceleração desse corpo? Tudo sabendo a função. Você vai dizer que as derivadas, ela ajuda muito a álgebra da cinemática.
Quem que é a aceleração? Bom, a aceleração é a variação da velocidade, não é? Quanto varia a velocidade por unidade de tempo. Portanto, se eu tomar a derivada da velocidade com relação ao tempo, essa é a função velocidade agora, né? Isso é o v de t. Se eu tomar a derivada da função v de t com relação ao tempo, eu tenho aceleração. Mas a derivada da função v de t é a derivada de 8t, que é 8 vezes a derivada de t, que cai o 1 e fica 0, portanto fica 1. E a derivada de 12 é uma constante. Então é 8 unidades. Obviamente, para saber que unidades é essa, eu deveria expressar aqui na função dizendo, quando t é expresso em segundos, x é expresso em metros. Se eu falasse isso, t em segundos, x sai em metros, isso aqui seria metros por segundo, e isso aqui seria metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Aí é só como dizer as unidades da sua função, da sua equação horária aqui do movimento, que mostra a posição em função do tempo, nós poderíamos calcular tudo isso. Então é interessante, e isso eu fiz esse exemplo para poder generalizar para você que quando eu tenho a posição da partícula como função do tempo, através de um processo de derivadas, eu sou capaz, então fazendo uma derivada aqui, tomando a derivada, então tomando a derivada de x com relação ao tempo, eu obtenho a velocidade. E tomando a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é uma operação matemática agora simples de ser feita, eu determino a aceleração. Que no nosso exemplo era uma aceleração constante, porque, obviamente, se a posição do corpo é parabólica, todo mundo aprendeu que é um movimento uniformemente acelerado, portanto, a aceleração tinha que dar constante mesmo. Muito bem. Então, nós aprendemos a fazer derivada de uma forma simples, aprendemos a interpretar a derivada e aprendemos a aplicar a derivada em duas situações. Com isso, nós terminamos essa introdução ao cálculo das derivadas. Na próxima aula, nós deveremos começar a introdução ao cálculo das integrais e ver como que ela pode ser aplicada para resolver os problemas da física e da matemática de um modo geral. Até lá.